Se 95% das dietas não são eficazes, como é que as pessoas de fato emagrecem, Lúcia? É verdade. O dado que eu estou te dando é um dado científico, já estudado, replicado em vários lugares do mundo, inclusive pesquisa científica no Brasil aponta esse dado absurdo de fato. 95% das pessoas que fazem dieta, reeducação alimentar, seguem um plano alimentar determinado, falham. Então tá explicado de por que você não conseguiu emagrecer até agora quando faz dieta. Mas tá, se isso acontece, como é que as pessoas emagrecem então? As pessoas emagrecem, vamos lá, responde aqui comigo. Bom dia, bom dia. Antes de eu fazer aqui a minha enquete, deixa eu já dizer, sejam bem-vindas meninas ao nosso encontro Subindo o Zíper, que acontece 7h15, às vezes uns minutinhos atrasado, mas acontece impreterivelmente dias úteis aqui no Instagram. E fica gravado no YouTube e depois a gente manda também para a comunidade das psimagras, porque eu preciso que vocês estejam pensando bem, saibam, conheçam sobre você, pensem sobre mudança de comportamento para emagrecer, e aqui eu já estou dando um spoiler de qual que é o jeito certo, afinal de contas, que a gente consegue emagrecer. Mas vamos lá, vamos para essa brincadeira comigo. Opção número 1, as pessoas emagrecem com canetas emagrecedoras. Opção número 2, as pessoas emagrecem só com bariátrica. Opção número 3, já que você sabe que dieta não consegue emagrecer. Opção número 3, as pessoas conseguem emagrecer quando elas viram ratas de academia. Opção número 4, quando elas vivem o psicoemagrecimento, quando elas têm uma mudança de mentalidade. A verdade é que canetas emagrecedoras funcionam. A verdade é que bariátrica funciona. A verdade é que ir para academia funciona. Mas, Lúcia, fiquei confusa agora. Inclusive, eu vou adicionar aqui, dietas também funcionam. Só que essas 3 aqui não funcionam sozinho. Se você não tiver o psicoemagrecimento, aqui a gente dá um método, mas ele também pode acontecer às vezes de forma natural, que é a sua mudança de comportamento, quando você começa a trilhar um caminho diferente com o seu emagrecimento, necessariamente você vai mudando a forma de se relacionar com você mesma, vai mudando a sua autoestima, vai mudando a quantidade de valor que você dá para você, para o seu comportamento. Então, olha só, dieta, caneta emagrecedora, bariátrica, exercício físico, todos emagrecem de fato. Mas o que vai te manter magra é a mudança de comportamento. É o que a gente chama de psicoemagrecimento. Aqui dentro, do que eu vou te ensinar, sendo psicóloga e criadora do método de psico e emagrecimento, né? A gente tem, EMA é o nosso apelido, a gente faz o princípio inverso, que eu primeiro dou o conhecimento emocional. Primeiro, por isso que eu preciso que você esteja aqui todo dia, martelando na sua cabeça, para aí você caindo fichas para sua mudança de comportamento, para aí então depois você fazer escolhas alimentares melhores. Mas pode ser que durante um processo é o único caminho. Para quem emagreceu com dieta, para quem emagreceu com caneta emagrecedora, bariátrica, exercício físico, para quem se manteve magra, durante essa caminhada, necessariamente teve que acontecer a mudança de comportamento interna. Porque se não acontecesse a mudança de comportamento interno, a mudança de olhar de valor sobre a gente mesmo, não teria mantido. Então, sabe a galera que fez dieta e voltou a engordar, usou caneta emagrecedora e voltou a engordar, fez bariátrica e voltou a engordar, pode treinar um monte. Eu tenho uma paciente que ela fala, Lúcia, eu sou forda, forte e gorda, porque ela treinava muito, mas não emagrecia, porque faltava o fator emocional. Então esse povo todo pode emagrecer e volta a engordar se não tem junto com o processo de emagrecimento ou anterior ao processo de emagrecimento ou a mudança de comportamento, a elevação de autoestima. E eu quero bater aqui nessa tecla com você. Para isso acontecer, Lúcia, mas eu não quero voltar a engordar, eu não quero por aqui, eu quero começar com o emocional.
Tanto que eu recebo muitas pacientes, muitas alunas do EMA, gente, recomendadas por nutricionistas. Aliás, Nutris, parceria boa demais. Porque as pessoas vão para a Nutri para emagrecer. Chegam lá, recebem um plano alimentar lindo, lindo. Super legal dentro de uma dieta que casa com o estilo de vida. Tem ali as coisas que a gente gosta, mas eu não consigo manter aquilo. Por quê? No fim do dia eu vou me sabotar. No fim do dia eu já tô cansada e eu vou usar aquela famosa frase: eu mereço comer isso aqui. Você quer saber? A vida tá difícil, eu mereço comer isso aqui. Ou então, já que eu comi um pedacinho a mais, eu vou comer o doce, eu vou repetir o doce. Ou eu não consigo segurar minha compulsão alimentar. Eu preciso estar comendo o tempo inteiro. Então, o que acontece que não consegue seguir o plano alimentar? Porque entre o plano alimentar e eu tomar a decisão de emagrecer, precisa aqui ter uma maturidade de emagrecimento, uma maturidade emocional para o emagrecimento acontecer, que então é o psicoemagrecimento. Como que isso acontece, meninas? A gente tem uma pirâmide dentro do programa isso pode acontecer de várias formas e pode ser intuitivo para aquela pessoa que você conhece que fez a bariátrica e que ela não engordou nunca mais, necessariamente, ela viveu uma mudança interna de comportamento e ela disse para ela mesma: eu nunca mais vou voltar. Teve um amadurecimento das emoções. Agora, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. O que eu tenho de alunas, pacientes de consultório, homens e mulheres de todas as idades, bariátricos, que mamam em lata de leite condensado, porque quando o estômago fica pequenininho, o leite condensado cabe. A Coca-Cola, o doce de leite que o pastoso vai. Então essa pessoa não mudou a forma de se relacionar com a comida. E quando o estômago for laceando de novo, elas voltam a engordar. E o que eu tenho de paciente de consultório que fez bariátrica, na nossa ordem aqui, né? Fez bariátrica. Usou caneta emagrecedora. E aí sim veio para o psicoemagrecimento, para então fazer uma alimentação saudável. O caminho fica muito longo. O caminho fica muito dolorido. O caminho fica muito caro. Então é isso, a gente começa aqui com o psicoemagrecimento. A gente começa com o olhar para a gente, que é a base de autoconhecimento, autocuidado e autoestima. Essa é a pirâmide do psicoema, do EMA aqui, que a base da metodologia que a gente trabalha, para então conseguir fazer você emagrecer. Se você não se conhece, você não consegue se você não se conhece, a base da pirâmide, você não consegue se cuidar. Se você não se cuida, você não consegue estabelecer autoestima, autoconhecimento, autocuidado e autoestima. E quando a gente conquista a autoestima e durante toda a caminhada do autoconhecimento, do autocuidado, eu vou desenvolvendo um olhar de valor para mim, que aí é quando acontece a mágica, uma virada de chave do emagrecimento, que é quando eu emagreço de dentro para fora, eu escolho porque eu quero cuidar de mim, porque eu sei o que eu preciso, porque eu sei do que eu consigo abrir mão e do que eu não consigo abrir mão. A gente não vive privação dentro do psicoemagrecimento, porque a gente vive uma vida real. Dentro do EMA, o que mais digo, gente, é vida real, existe vida real, não existe um mundo, o céu abre, os anjos cantam e de repente a sua fome vai embora e você vai só fazer escolhas boas e aquela vontade de comer e a angústia, a ansiedade. Não é assim que acontece. Mas você começa a entender como você funciona. Galera da perimenopausa, da menopausa, o autoconhecimento é fundamental nessa época, porque você precisa saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, como é que seu corpo está mudando, como lidar com as mudanças. Precisa ter mudança de comportamento, sim, na perimenopausa, na menopausa, para a gente poder entender o nosso corpo, como é que está. Para a gente poder ajustar o novo modelo de comportamento para um novo modelo de vida, de química aqui, de neurotransmissores muda, o cérebro muda, de hormônios que mudam. Então, quando acontece esse contato com a gente mesma, aí a gente faz escolhas melhores. Aí eu vou naturalmente querer escolher o que está no plano alimentar. Aí eu vou conseguir viver aquilo que eu sei que já tenho que fazer. Como eu tenho que comer, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, quais são os alimentos que são permitidos, quais comportamentos que eu preciso, os alimentos que eu preciso moderar. Mas enquanto eu não estiver equilibrada emocionalmente, eu não vou conseguir seguir. Entendeu?
E hoje, a gente sempre sai aqui do Subindo Zíper com uma aplicação. Inclusive, gente, tem gente já emagrecendo só com o Subindo Zíper. Se você é uma delas, me conta. Quero saber, me conta o que está acontecendo por aí. Eu tenho recebido muito direct no Instagram dizendo: Lúcia, já tô te seguindo. As minhas emetes mesmo, elas vêm aqui, comem com farinha, ainda já tendo o Ema lá, nosso grupo, nossa força. Vem aqui, assiste Subindo Zíper, porque o pensar bem faz a gente mudar o nosso comportamento para fazer escolhas melhores, né? Faz um sentido, faz mais sentido agora eu escolher uma coisa mais saudável do que fazer sentido do que eu simplesmente tomar sorvete porque minha mãe, meu namorado, meu marido, minha filha pediu. É diferente, percebe? O grande diferencial. Então, venham aqui e cuidem disso. Então, o dever de hoje é você questionar o que você realmente quer para a sua vida. Você realmente quer emagrecer? Porque quando a gente escolhe não emagrecer, a gente também tem ganho. Ah, Lúcia, claro que eu quero emagrecer. Não é simples assim, não. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou aprofundar isso. Mas eu quero só que você questione. Se eu estou pronta para abrir mão de coisas e cuidar melhor de mim, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o dever. Vou fazer, essa fala é uma fala mais profunda, eu vou precisar de mais tempo para te falar. Vou falar em outro dia. Hoje, o que eu quero que você veja é o quanto que você está pronta para fazer essa mudança de comportamento. O quanto você está cuidando de você. O quanto que você está cuidando de você. Eu quero que ao longo do dia você se questione. Eu estou cuidando bem de mim? Eu estou dando para mim o que eu preciso? Ou eu estou simplesmente me colocando na gaveta, eu vou seguindo a vida? Esse é o dever de hoje. Presta atenção. Refletir o quanto você tem cuidado de você de verdade. O quanto que efetivamente você tem cuidado de você. Forte, né? Forte. E isso muda a sua história. Meus amores, um ótimo dia para vocês. Uma ótima quarta-feira. E pensem sobre isso. E se você já estiver pronta para vir para o Ema, digita eu quero nos comentários, que a gente vai começar a conversar com você. Nós vamos te pegar pela mão, nós vamos te ajudar, sim, a trabalhar o seu emocional, a valorizar o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento, autocuidado, autoestima, para o emagrecimento vir sem sofrimento, porque é para sempre. A gente não emagrece com uma tarefa pronta, a vida que segue. A gente emagrece e se mantém magra para sempre. Então tem que ter uma mudança aqui, ó. Aqui. Ótimo dia para vocês.